A ideia, normalmente eu faço um desenho da composição, mais ou menos. Assim, por exemplo, aqui já estava bem fixo, assim, o desenho. Só que na hora de colocar na tela, começa a se mudar muito. Normalmente faço várias camadas e a última camada vai definir mais as pinceladas que ficam. Então é um processo misto entre planejado e espontâneo. Sylvie Adam. Nasci na Alemanha, em Frankfurt. O pai do meu pai, meu avô, era pintor. Então, acho que eu recebi esse estímulo bem cedo de ser criativa. Então, desde que eu lembro, eu desenho, comecei a pintar com 11, 12. Desenhava modelo vivo e, assim, de novo, imagens oníricas. Tem um caderninho que eu achei esses dias, que eram bem viagens, assim. E depois, na adolescência, entrei num grupo de desenho de modelo vivo, que foi muito importante, amei muito, que foi a primeira vez que eu recebi um feedback mais profissional em relação ao traço, à observação, como que traduzir uma forma para uma linha. Muito tempo quis estudar ilustração de livros infantis. Até pensei, aí depois fiquei na dúvida, e aí bem no final do segundo grau decidi fazer artes plásticas mesmo. Aí eu lembro que uma das professoras na época falou, cara, você quer fazer artes plásticas? Então viaja. Vai viajar, conhece o mundo, tenha experiências, porque senão você vai ter nada para falar. Foi assim, eu cheguei em 2003 no Brasil, eu vim para passear. Minha agora cunhada, casada com meu irmão, ela morava aqui na época, ela é baiana, mas estava fazendo UNB, e a gente já se conhecia, que ela fez intercâmbio na minha casa, quando eu era bem nova. E aí a gente tinha combinado, depois do segundo grau, quando você terminar, vem me visitar. Aí eu vim visitá-la e ia fazer um tour, assim, gigante, subir até México. Só que aí depois de 5 dias aqui, senti que era para ficar, aí falei, cara, eu vou ficar. Eu percebi logo, depois de 6 meses, que na época o visto de turista era de 6 meses, que precisava de um visto mais permanente. As opções eram ou casar, ter um filho, ou entrar numa universidade. Aí eu escolhi entrar numa universidade, além dos contatos, contatos que tenho até hoje de pessoas que também são da área, você passa pelas mãos de várias professoras e vários professores que te dão um feedback, às vezes, tão forte que eu carrego até hoje comigo, algumas falas de vários professores. Que eu trabalhei muito tempo a questão da representação de corpos femininos. Quem pode pintar o quem, foi também o início das masculinidades, assim, vamos inverter esse olhar. E na UNB entrei num coletivo ativista feminista, Corpus Crisis, e me marcou demais, certamente, a ideia da representação, do lugar de fala, da importância da gente repensar aquilo que a gente está reproduzindo, a nossa responsabilidade. De contextualizar uma obra dentro de uma estrutura muito desigual. Na graduação, como eu sentia, tudo tinha que ter uma explicação. Na apresentação do trabalho, tinha que explicar, mas por que você usou isso, e esse elemento, por quê, o que quer dizer? Aí eu entrei um pouco numa dinâmica interna eu tenho que conseguir justificar para mim mesma, antes de pintar, por que estou querendo pintar aquilo. Aí exatamente estou nesse movimento de me libertar tem que ter um projeto, tem que explicar por quê. Que eu acho que tem o seu valor, mas para mim, neste momento, não está me nutrindo, não está nutrindo o meu trabalho, então me afastando. Eu comecei a
me questionar um pouco dessa relação do sujeito-subjeto, assim, às vezes, que vem um pouco da história da psicologia da projeção, que dizem que mais irrita a gente no outro são coisas que a gente reprime na gente, na nossa sombra. É muito mais fácil criticar no outro do que olhar para si. E eu transportei isso um pouco para a ideia da representação de corpos. E aí eu me questionei, será que aquele homem que está pintando um corpo feminino não fala muito mais do masculino do que do feminino? Aí comecei a refletir um pouco, me deu a vontade de retratar homens. Só que ainda estava tateando, assim, o que é um homem, então, que a gente fala tanto tempo de mulheres, assim, o que são os signos sociais que marcam o corpo como feminino. E aí nessa série eu pedi para uns amigos a poder pintar as fotos de perfil do Facebook, partindo do pressuposto que eles tinham escolhido essa foto que mais representava eles, e todos eles estavam se considerando homens, socialmente, né, no gênero homem. Comecei a pintar, acho que foram 18 telas, 16 que eu acho que no final eu aceitei como prontas. Os meninos postaram as fotos de si, as fotos das imagens, falaram, olha aí, eu aqui, nanã. E eu achei curioso, entrou até na minha pesquisa, e mulheres normalmente são mais tímidas de se exibirem. Tipo, olha aí, eu aqui pintada. O homem não. Eu acho que sem querer retomei a história das masculinidades, tem a coisa das plantas também, mas eu acho que nessa posição, eu gosto de pintar homens em posições vulneráveis. E essa pintura, sem perceber, acabou incomodando pela postura dele, que parece que classicamente é associada a uma postura feminina, assim, da fragilidade, pouco se objetificando. Eu recebi muito feedback de pessoas incomodadas. Eu gostei, assim, foi assim, sem querer discutir de novo a masculinidade. Recebi um retorno bem interessante de vários homens trans, que eu achei incrível, assim, porque são pessoas que estão vivendo a história da masculinidade de uma forma muito visceral mesmo, né? Eu tenho uma pira, eu não sou católica, minha família não é religiosa, mas desde sempre tenho uma pira com Maria, eu acho ela incrível, eu gosto muito. E eu estava há muito tempo pesquisando uma forma de expressar essa vontade, essa coisa mais estética, espiritual que estava me tocando nela. Pensei, gente, como assim? Estou com vontade de pesquisar a masculinidade, desconstruir essa masculinidade tóxica nas imagens, e ao mesmo tempo quero pintar a Maria, que a princípio é quase uma coisa que alimenta essa imagem tóxica dos gêneros, né? Que aí muitas mulheres são reprimidas pela ideia da Maria, que é uma santa virgem sem desejo. Aí eu falei, cara, eu vou juntar. Quem diz que a Maria tem que ser uma mulher socialmente? Aí comecei a pedir para homens posarem e contextualizei, e muitos tiveram muita dificuldade. Vários amigos meus não queriam ser pintados como Maria, e homens que tiveram acesso a uma certa desconstrução da própria masculinidade, mas foi muito forte para eles. Eu não imaginava. Aí eu pedi para eles fazendo poses do jeito que eles estavam imaginando que Maria ia posar. Foi lindo, amei. Eu tenho muito carinho por Maria, então não foi nada assim de, vamos descrachar Maria. Porque eu acho que a Maria vem de uma coisa mais... outra origem, né, que ela foi apropriada, mas é a única mulher, o único feminino constituinte da Igreja Católica. Sempre me questionei isso um pouco, porque as telas circularam em espaços de arte. Então eu não sei que quem vai para lá, a princípio, tem outra relação já com essas imagens. Isso aqui é o início, na realidade, de uma série mais onírica que comecei a acessar imagens do inconsciente. Nasceu de um sonho. Aí, claro que não foi exatamente isso, mas foi basicamente isso. E foi assim, a transição das Marias para essa série onírica foi fluida, assim. Não sei exatamente porquê, mas eu acho que tem pouco a ver com essas coisas da fronteira, que eu estou pesquisando agora um pouco mais, assim, estou nomeando agora a ideia da fronteira entre o que é pintura, o espaço fora da pintura, onde começa a pintura. Eu acho que eu gosto de deixar um pouquinho do restinho que marca o início da pintura. Não sei explicar exatamente ainda, mas eu acho que esse espaço em branco tem pouco a ver com isso. Eu tenho muita agonia da assinaturinha. Acho que como eu gosto da coisa inacabada, tem aquela... Sylvia Aydon, eu não gosto. Aí eu assino atrás. Deixa eu ver se essa está assinada. Aí eu coloco o título ou não. E aí o tamanho e o ano.
para quem quiser tirar do chassi também, depois poder botar de volta. Meu ateliê é um ateliê coletivo, então estou dividindo com mais 6 artistas. E aí meu espaço, onde eu pinto. É minha paleta nojenta, mas eu tenho um apego, então é essa mesmo. Tá muito legal, bem legal. Primeiro tem um espaço já montado, porque antes pintava em casa. E esse negócio de pintar, você suja muito. E aí tem que montar, desmontar. Aí eu tava pintando na varanda, aí chega o cachorro, derruba a tela. E tava me dando muita preguiça de montar o espaço para pintar. Aqui é mais que eu chego, a coisa já tá do jeito que eu gosto e eu pinto sem me preocupar com a sujeira ou de ocupar espaço. A interação com as pessoas, ter esse contato, está sendo muito massa. Porque as pessoas têm outras experiências, têm mais experiências em várias coisas que eu. Essa troca está sendo muito rica, tô amando. Amando. Diferente um homem pintar uma mulher pelada e uma mulher pintando uma mulher pelada. Eu acho que tem essa diferença assim de quem pode falar por quem esse homem está calando ou como ele está querendo representar a possibilidade dele reproduzir um discurso machista. Nessa representação é infinitamente maior do que uma mulher que pode reproduzir, mas ela não pode ser um discurso machista. E eu acho que várias mulheres trabalham essa ideia de ressignificar, de retrabalhar a ideia do corpo nu, feminino, não tão sexualizado. Talvez tirar um pouco essa carga, vira só um corpo. E assim, muitos são autorretratos, são pessoas íntimas que têm uma relação próxima, muitos corpos femininos que eu pinto. Tem uma questão prática também que eu fico um pouco tímida de pedir para alguém posar. Então eu fiquei muito tempo me pintando até não aguentar mais. Aí eu parti para as amigas. Tem um momento que eu tiro foto, e a partir da foto eu vou pintando. Eu reparei que eu fico desconfortável com pessoas me olhando. Eu pintando, aí a pessoa me olhando. Aí eu fico, acho, preocupada com a pessoa. Gente, acho que eu tô ficando cansada, vou apressar aqui. Não sei, eu me desconecto um pouco esse olhar. Aí eu acho que é muita informação e eu não consigo. Só que eu tô revisitando essa ideia de talvez fazer o primeiro dia com modelo ao vivo, a pessoa ali mesmo, aí eu tiro uma foto e aí os outros dias faço o acabamento e tal na foto. Mas para pegar a energia da pessoa, talvez seja legal. Essa aqui, então, eu recebi essas imagens da minha mãe, que são fotos que ela me mandou mesmo, fotos antiguíssimas, assim, amareladas. Eu amei. Aí eu falei, cara, eu acho que quero fazer uma colagem com isso. Eu escaneei e comecei a mexer no Photoshop. E aí começaram a surgir os peixes. Acho que os peixes já estavam um tempo no meu campo morfogenético. E aí eu comecei a fazer a colagem no Photoshop e eu vi que não era isso. Tem colagens que eu vejo que não são colagens, que tem que ir para a tela. E aí eu fiz o experimento com essas e eu não gostei no início, encostei essas telas, ficaram quase um ano. E aí terminei ano passado e aí eu vi que são telas mesmo. E eu acho que dialoga bastante com essa pesquisa dos fantasmas. Começa tudo com uma foto que eu vi na internet de uma menina fantasma que essa foto foi feita por uma câmera que tem uma câmera noturna que espontaneamente fotografou uma menina fantasma. Eu pirei. E aí falar, não, essa foto é montagem, mas não importava, porque essa imagem me tocou muito. E aí comecei a pesquisar imagens que tenham fantasmas no fundo. E aí comecei a me questionar o que é do fantasma, o que mais está me tocando. Eu acho que tem 2 momentos. Um que é esse entre mundos, que o fantasma morreu, mas está aqui, e ao mesmo tempo não está vivo. Acho que ele está entre. Isso me levou para outra pesquisa que eu tenho, que ainda não estou pronta para manifestar, mas acho que é da morte.
que eu acho que a morte em si não é já ter morrido. Acho que a morte talvez seja aquele momento em que você vai morrer. Exatamente o momento que você está aqui ainda, mas está indo para outro lugar. E tem a ver com essa história do inconsciente, imagens que vão surgindo a partir do sonho. É uma coisa entre. Não está aqui, não está material, mas também não está existindo de alguma forma. Não tá fácil, gente, não tá fácil para ninguém. Não consigo viver das vendas. Às vezes eu vendo, fico muito rica, muito feliz, mas são fases. E às vezes eu não vendo e aí eu fico não rica. Eu já dei muita aula de alemão, dei aula agora na nave de pintura e eu quero começar a tatuar, que eu vi que eu adoro. E aí eu acho que assim vou ir para não ter que depender da venda. Queria que fosse assim, nossa, vendi, mas não assim, caralho, tem que vender para pagar meu aluguel. Eu gosto de vender para quem eu sei que tem uma relação massa, que não seja só um objeto, um capital e uma relação mais fria com aquela obra. Eu gosto quando a pessoa realmente, eu vejo que tem uma relação, aí fica mais fácil. Mas tem telas que tem muita dificuldade de vender, mas acabo vendendo também por uma questão assim, são grandes, eu me mudo muito. Elas ficam sujas, eu prefiro que elas fiquem em algum lugar na parede, bem cuidadas, do que eu ficar toda hora desmontando. Então eu já aceitei que não podem morar comigo. Que nem gatos, eu não posso adotar todos. Eu queria entrar de sair do espaço da tela e ir para fora. E aí criar um ambiente, assim, onde começa a tela? O que é tela que não é tela? Será que esse peixe pintado na parede tem a ver com a tela? Então o que é a tela? O que é a obra? Gostaria muito de criar um espaço onírico, que a pessoa pudesse entrar um pouquinho, entrar naquilo que... inverter esse espaço interno para um espaço externo, talvez. Eu fui por partes. Eu já tinha esse corpo com o coração de Maria, porque eu estava nessa pesquisa das Marias. E nessa época eu estava com muita dificuldade de pintar rostos, por alguma razão. Dificuldade, assim, de sentir que estava certo. Aí eu botei uma máscara, como botei máscaras em várias outras telas também. Essa máscara da peste foi surgindo, não sei se eu associei com a coisa da Maria, por alguma razão dentro de mim teve essa associação. Quando terminei ela, eu senti falta de outro elemento. E aí o peixe, que tem se manifestado em várias outras telas, pediu para aparecer, e aí foi isso que aconteceu. Então eu tô realmente nessa de tentar sair bastante da cabeça, tentar sair das amarras da razão, eu acho meio patriarcal, aí eu tô indo para uma coisa mais matriarcal, fluida do inconsciente. E aí esses são os produtos desse matriarcado interno meu. Mas são conteúdos que estão querendo se manifestar, eu tô deixando.